Bom dia, meu nome é Carla Regina, faço parte do Departamento dos Idosos nos Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus de Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 226, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 13 ao capítulo 15, e no livro de Isaías, capítulo 15. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma ali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto estava apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória. Mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes estas palavras: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E falo-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor: não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças e a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás mais quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitões e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as suas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele,
ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Assim os espalharei como o restolho que passa com o vento no deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, os teus adultérios e os teus rinchos, e a anormalidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Jeremias 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias, e abandonam seus filhos porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as suas rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. Ó esperança de Israel, e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como o homem surpreendido, como o poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano de seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás essas palavras: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhece. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna na tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós?
Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, ou os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro. Porque visitá-lo-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixastes, diz o Senhor, e tornastes-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejá-lo-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz, 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-se-lhe o sol, sendo ainda de dia. Confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficaram dela entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Porém, alguém quebrar o ferro do norte ou o aço. As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os seus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, e já não admite cura? Seria tu para mim como coisa mentirosa e como água inconstante? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca.
Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como, como, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Isaías capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Foi subindo a Bagite e a Dibom aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Nideba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaaz se ouve a sua voz, por isso os armados de Moabe clamam, e a sua alma lhe será penosa. O seu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíte, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Enirim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram, o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra o restante da terra. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, na tua presença eu me encontro para te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada pela vida, Senhor. Muito obrigada porque deitei e dormi e me levantei porque tu me sustentaste. Ó Deus, eu te peço neste momento de oração que o teu Espírito Santo venha nos abrir o entendimento, venha nos dar sabedoria, Senhor, para entender a tua palavra. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.